E aí, fala galera, tudo bem, gente? Fred Wagner, bem-vindo. Tudo tranquilo? Bia. Ô, seu Antônio. Olá, Quito. Fala, seu Tudo Antônio. bem, Elix? E aí? Boa tarde, Boa tarde. bem-vindo. Tamo aí. Firme e forte? Firme e forte. E você? Tudo em ordem? Também, também. Então tá Tudo bom. bom, Marcos? Tranquilo? Bom, gente, como todo mundo já sabe, né? Eu trouxe o Antônio para conversar com a gente, né, lá da Fazenda Conceição, porque essa semana, aliás, semana passada a gente fez uma aula sobre o Barão de Mauá, né, e esse desenvolvimento econômico que o Brasil trouxe, né, junto com ele. E na próxima sexta, a nossa aula é referente à história do café, né? Desde os seus primórdios até os dias de hoje, levando em consideração o desenvolvimento econômico que isso trouxe. Por isso, né, eu e o Jean, a gente do projeto Conhecendo Roteiros, a gente convidou o Antônio, que é dono de uma das fazendas mais queridas do meu coração, para vir falar com a gente um pouquinho a respeito da fazenda mesmo, né? Como é o trabalho, como a fazenda se tornou uma grande fazenda de café, enfim, todos esses assuntos relacionados com a nossa aula de sexta-feira, tá? Então, eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Antônio, né? Para ele explicar para a gente como que é isso, como que é a Fazenda Conceição, que eu acho que hoje dentro do nosso mercado de trabalho, a Fazenda Conceição é uma das fazendas mais conhecidas, né? Quando a gente fala em receber público, tá? Seja para estudo do meio, no caso dos alunos, ou a galera que curte passear mesmo, ter essa vivência dentro de uma fazenda de café, comer aquela comida maravilhosa do restaurante, meu pai eterno de misericórdia, né? Entender como é que é esse funcionamento todo. É um lugar maravilhoso. Quem não teve oportunidade de conhecer, vá, porque é sensacional, né? Fala, Antônio. Tudo bem, Elix? E aí, como é que tá as coisas? Tranquilo. Estamos bem, estamos bem, estamos bem, né? Devagarinho aí, tentando fazer esse projeto caminhar, né? E trazendo um pouco de conhecimento para as pessoas, né? Tá E certo. vocês aí na fazenda, como é que vocês estão? Estamos trabalhando praticamente todos os dias, né? Porque a fazenda não pode parar também. Fazendo café, torrando café direto, quarta, quinta e sexta, trabalhando com a comida do restaurante, servindo as pessoas, levando delivery. E final de semana o pessoal ele vão na fazenda buscar as comidas, a gente também leva. Ainda não pode atender o público, né? Tá fechado aqui tudo, Sim, entendeu? sim. Mas está dando certo, estamos se virando. Não tem outra saída. Temos que levantar a cabeça e ir atrás, né? É isso aí. É readaptação, né? A gente vai se readaptando de acordo com as nossas possibilidades. Como vocês já trabalham com restaurante, então acho que foi uma sacada fantástica. Parabéns, viu? Obrigado. Bom, Antônio, conta pra gente então um pouquinho da história da fazenda, né? Como é que ela virou a Fazenda Conceição? Quem eram os proprietários? Como que isso aí foi parar nas mãos de vocês? Bom, a fazenda é uma fazenda histórica. Ela é de 1810. É uma fazenda do tempo do Barão da Serra Negra. Naquela época, o barão ele vivia na região de Piracicaba e ele tinha aproximadamente 20 filhos, né? E dos 20 filhos, 10 viveram.
E um dos filhos, chamado José Conceição, ele se estabeleceu na fazenda meados do século XIX, né? Para cuidar da fazenda. Ele cuidava da fazenda Conceição e cuidava de uma fazenda em Araras, uma outra fazenda. Então tinha duas fazendas que ele cuidava, né? E a fazenda, né, ela passou por muitas histórias referente a café, né? Vamos dizer assim, nessa época eu acho que ganharam muito dinheiro, porque é a época dos escravos, então o escravo não tinha salário, não tinha nada, então eu acho que era bom no caso de ganhar dinheiro com café, né? Exportava café direto e tal. Mas a fazenda depois, com o final da escravidão, vieram os italianos, os imigrantes italianos. Sim. Aí isso foi mudando aos poucos, né? Então basicamente isso aí. A fazenda tinha os filhos do barão que cuidavam também, né, da fazenda. Uhum. Sim. Porque aliás, os filhos do filho do barão, né, os netos do barão. Os netos do barão, sim. Então tinha o José Conceição, ele com a dona Angelina, ele teve 7 filhos, né? 7 filhos. O povo gostava de ter filho, né? Ele não teve muito tempo para ter filho porque ele morreu cedo, né? Mas o povo daquela época gostava de fazer filho. É um negócio impressionante. Gente, não tinha internet naquela época, vai ver que é isso. Não tinha. Escurecia mais cedo também, né? É verdade. É verdade. Não tinha televisão, né? O ritmo era outro, né? Era outro o ritmo. Acordava mais cedo, né? Acordava junto com o galo, né? 3 horas da manhã, 4 horas. Vixe, Maria. Bom, se bem que eu não posso falar muito não, né? Porque na época de roteiro eu tô acordando 3 horas da manhã, né? Hoje em dia não, porque... Mudou muito, né? Só nessa noventena aqui que eu já passei das... Deixa pra lá. Mas enfim. Bom, e aí? Os netos começaram a cuidar da fazenda. Então, porque o José Conceição, em 1917, ele faleceu. Né, novo. Uhum. E aí a dona Angelina, que falava que as mulheres não tinha muita força. Eu acredito que isso não existe. Sempre teve muita força as mulheres. Aí a dona Angelina, ela cuidou da fazenda juntamente com os filhos, né? Então tinha um filho chamado Aloísio, que era o mais velho, que tomou frente disso tudo, né? Depois, a minha avó, a dona Helena, que era mais novinha, não estava junto ali, né? Mas eu acho que o mais importante de todos eles foi esse filho mais... O Aloísio. O Aloísio, né? E aí eles ficaram cuidando e tal. Mas quando chegou em 1929, teve a crise, né, do café. Uhum. Né, café. Então todos os bancos naquela época quebraram, porque os Estados Unidos quebrou, né? Empréstimo em geral, todo mundo que tinha dinheiro em banco ficou quebrado, né? Não foi uma crise danada, né? E fora que já tinha passado a situação daquela gripe suína, né? Suína não, gripe espanhola. Espanhola, perdão. Tanta gripe, né? Que teve no caso, teve a Primeira Guerra, né? Que pesou bem também com relação à economia. Aí depois veio o surto da gripe espanhola aqui no Brasil. E aí, em consequência da guerra, a queda da Bolsa de Nova York em 29. Isso aí quebrou muita gente, né? Aí fizeram no nosso caso, muitos fazendeiros acredito que quebraram, né? Sim. Muitos. Tinha até uma novela uma vez, chama Só por Amor, se não me engano, que tinha uma história mais ou menos referente a esse tempo aí, né, na Globo. Mas faz tempo que eu assisti. E, inclusive, eu esqueci o nome da atriz que fez o papel, ela foi casada com uma família, nossa família, sabe? Olha só. Mas isso não vem ao caso agora. Mas aí, voltando, o que acontece? Fizeram um contrato com os italianos, com os imigrantes italianos. Uhum. Sim. Os italianos falaram, bom, já que vocês querem, vamos mexer com uva, vamos trabalhar com uva, né? Porque café não dá mais dinheiro, o café tem que tirar, o Getúlio Vargas mandou erradicar o café, queimar café e tal. Aí começaram a mexer com uvas de mesa, plantar bastante uva, parreiras, e aí fizeram bastante vinhos, né? E foi indo, né? Com o tempo foi voltando a se estruturar, né? Então, basicamente é isso aí. Agora, em 1955, mais ou menos, os bancos no Brasil começaram a ter
força novamente, né, para a agricultura, entendeu? Começaram a ter dinheiro para ajudar os agricultores novamente a plantar café novamente, Uhum. tá? Então, Entendi. é. E teve também alguns tipos de prejuízos à lavoura do café, né? Porque naquela época a temperatura, o clima naquela época era diferente de hoje, né? Então fazia frio na época do frio mesmo, né? Fazia bastante frio. Então deu muita geada. E a geada é um Uhum. prejuízo danado para a lavoura de café, porque vai queimar o ponteiro dos cafés, do cafezal, e vai ter mais produção. A pessoa, o fazendeiro vai ter que, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que erradicar o café, ele vai ter que cortar ou arrancar o café e plantar uma nova muda de café, esperar mais 3 anos, e assim vai. Isso tudo é tempo, dinheiro, né? Sim. E aí, quando que a família resolveu dar uma levantada, né? Mudar mais a cara da fazenda? Porque hoje vocês não produzem mais uva, né? Não. Aí a uva parou em 1955 e voltou à produção de café outra vez, né? Ah, que legal. É, Uhum. foi plantando café, né? Porque o café era o que eles gostavam de fazer, né? Os fazendeiros. E Sim. que dava dinheiro. E como você sabe, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? E Uhum. aí começaram a plantar café novamente, tendo bastante incentivo do governo, foi plantando, plantando. E em 1962, os irmãos Conceição, que seriam os irmãos da minha avó, né? Eles acharam Sim. melhor vender a fazenda. Vender a fazenda, e quem comprou a fazenda foi meu avô, que era marido da minha avó. Comprou a fazenda de Sim. todos os irmãos, né? E deixou na mão da minha avó, né? Da dona Helena. Entendeu? Por esse motivo que eu tô aqui hoje em dia. Ah, tá vendo, gente? O negócio não é assim tão facinho, sabe? Vem passando por todo um processo. Então, dá pra gente entender que o processo econômico ele afetou diretamente a vida da fazenda, né, Antônio? É o processo econômico do país, né? Acabou É. afetando a vida da fazenda. Mas e hoje? Como é que vocês atuam dentro da fazenda? Desde quando a fazenda começou a receber pessoas, né? Ficou aberta para alunos, você deu uma reestruturada aí e começou a fazer esse trabalho que vocês fazem hoje? Eu vou contar um pouco antes, né? Não sei se eu tenho tempo, né? Pô, Mas tem. A gente tem uma hora ainda para bater papo. oh, que beleza. Então, acontece o seguinte, a fazenda, então, em 62 foi comprada, e aí algumas atividades, quando você compra uma coisa, uma fazenda, seja qualquer um carro, sei lá, você vai querer melhorar, né? Você vai querer fazer uma coisa Sim. nova e tal. Então, eu acredito que naquela época que começaram a produção de leite na fazenda. Então, minha avó gostava Ah, muito de legal. gado holandês. Começou a comprar gado holandês, mas não parou de plantar café, né? Não O meu Ah, avô, eles trabalhavam com dois tipos de produtos ao mesmo tempo, simultaneamente. com Isso é certeza, legal. isso. O meu avô tinha escritório em Santos, né? Perto no Porto de Santos Uhum. ali, ele trabalhava com exportação de café. Então, ele comprava café de outros fazendeiros, continuava fazendo esse serviço. Minha avó mandava café daqui para lá. E depois teve geada, também outra vez, em 72, se não me engano, teve uma geada brava, perdeu bastante café. Em 1975, um irmão da minha mãe, que seria o seu Joaquim Bento, ele teve um problema no coração e acabou não suportando e faleceu. Né? Faleceu, aí teve uma queda na família, assim, o pessoal sentiu bastante, mas continuou plantando café. Depois, em 1977, um filho desse meu tio, ele tinha uns 20 anos, ele sofreu um acidente de carro, faleceu também, né? Em seguida, em 78 anos depois, o meu avô, né, pai desse Joaquim Bento, pai da minha mãe e tudo, estava bem velhinho, ficou doente, faleceu, né? E assim foi. Por que eu estou falando isso? Porque daí o pessoal foi desanimando com isso, né? Quando chegou em Uhum. 1980, acharam melhor parar com produção de café, comercialmente. Vender café para o exterior, vender café para onde fosse, né? Sim. Aí plantar, começou a fazer uma atividade mais forte com leite, né? E eucalipto, plantando bastante eucalipto, porque o eucalipto era importante para vender, assim, em geral, para as empresas que usavam. Principalmente para a indústria de papel, né?
Isso, foi vendendo, trabalhando com, foi plantando bastante, né? Onde tinha café, foi plantando eucalipto e tal. Isso pendurou muitos e muitos anos, né? Aí você pergunta como é que eu cheguei na fazenda, né? Então, em 1999, eu comecei a trabalhar na fazenda, né? Pensando o que Uhum. fazer da fazenda, porque a fazenda já tinha mais ou menos uns 10 anos que estava sem atividade nenhuma, estava parada, abandonada, né? Só se mantinha a fazenda, tinha os funcionários cuidando da fazenda, tudo, mas não tinha um dono, alguém que tomasse frente daquilo tudo. Daí eu achei melhor cuidar da fazenda. Falei, e agora o que eu vou fazer? E comecei a pensar, mas não tinha um caminho. Aí fui conhecendo as agências de escolas, que trabalham com escolas, tudo, né? E aí são Uhum. algumas delas, tá? Não vou falar em nome, mas muitas Não, pode agências. falar, não tem problema não. A primeira agência que entrou em contato comigo foi a Timbó, né? Uhum. Antiga tal, da News, né? News, é. E eles começaram a levar a escola lá, né? Levavam uma escola por mês. Mas era tudo muito difícil, a gente não tinha experiência nenhuma, a gente ia aprendendo com as agências. Ah, faz isso, aquilo lá não tá bom, melhora aquilo. Sempre foi um Foi investimento, né? aprendendo meio que na raça, né? Foi tudo na raça, não teve curso, não. Eita lasqueira, assim que é bom. É. E que mais? Aí depois veio a ATM, né? Do Kleber também, que o do Kleber foi bacana, porque o Kleber tinha uma experiência bem legal, eles trabalhavam com uma fazenda em Campinas, e ele falou, bom, você pode fazer isso, a parte de torra, você faz isso, melhora essa máquina, arruma aquela, faz ela funcionar. Ele pegou muito no meu pé, né? No começo, Uhum. eu tive que ter paciência, porque a gente não sabia e falar, bom, eu tenho que ir para frente, não adianta. Tem gente que reclama de tudo, tá difícil, né? Mas não, quanto mais pegar no pé, mais a pessoa tá junto, falar, vamos junto, vamos lá, olha, tá errado isso, vamos melhorar aquilo. E você não pode desanimar, você tem que falar, não, vamos embora, mesmo que você não gostar, entendeu? Você tem que ir Sim, para frente, entendeu? Então, sim. eu tenho muita admiração por eles, pela TM. E aí vai, tem agências e agências aí que, se eu for pôr o nome de cada uma, vai longe. Eu tenho a agradecer a todos eles. Todas as agências. É, É, eu acho que hoje a gente, quando a gente pensa nessa dinâmica, né, que as agências usam para instaurar a fazenda dentro de um estudo do meio, facilita bastante, né, porque é um público que tem que ter um direcionamento. A escola ela não vai vir sozinha, né, ela geralmente precisa de um direcionamento para poder atuar dentro de um roteiro. Então a agência ela intermedia isso, né, então ajuda bastante. E vocês abrem também para público convencional, né? Sem ser abri- escola. abrimos. Atualmente, nessa pandemia que nós estamos passando, toda quarta, quinta e sexta trabalhamos fazendo marmitex, né? Uhum. E eu faço o quê? Viro motoboy, faço, faço um pouco de tudo, né? E a Graziela também me ajuda muito. A equipe nossa tá um pouco afastada, mas eu tenho o cozinheiro Zezinho que está lá trabalhando. Zé, beijo, Zé. Saudade do Zé, pô. Comida do Zé é fantástica, gente. Ai, meu Deus do céu. Continua, Antônio. É que lembro Eu das sei, comidas. gostoso. Eu Vem lembro pra das cá, comidas, é diferente. Eu vou, a qualquer hora desse eu vou. Deixa passar mais um porque pouquinho essa loucura aí, eu vou sim. Vou levar a cria e o maridão. meu, sabe por quê? Tem muita gente de São Paulo que está vindo para cá, sabe? São Paulo, região, eles vêm, dão uma voltinha, pega a comida, ou às vezes come no carro, ou leva, né? E assim Sim, vai. E aos finais de semana estamos trabalhando com os pratos da fazenda, mesmo sentido, né? O pessoal pede, a gente leva no delivery ou vem buscar aqui na fazenda, né? ai, que bacana, A bacana. comida quentinha, gostosa, um sabor maravilhoso. Ah, eu sou suspeita em falar, né? Como boa gordinha que sou, eu como pra caramba. Um Mas eu falo que um dia eu arado, ainda né? quero ir aí pra poder pegar e matar um arado desse, assim, sentar e comer ele de Verdade. verdade. Tem o arado, tem a ferradura, tem que mais? Tem a leitoa, vixe, tem vários tipos de pratos, é muito bom. É bom demais. Gente, olha, quem nunca comeu, vai. O negócio é bom. Bom, mas
quando a gente fala de receptivo de escolas e tal, como que funciona então a dinâmica de trabalho da fazenda quando a gente recebe um grupo de escola? A escola, O que quando que chega, acontece aí na fazenda? é feito um agendamento, né? O pessoal marca a data, tudo, né? E quando chega aqui na fazenda, todos os monitores são treinados, os educadores, para atender bem, né, as crianças, os professores. Então, eles desembarcam do ônibus e os monitores trazem para o restaurante, né, para o local de atendimento. E ali fazem a higiene no início e depois vão tomar o seu café. Maravilhoso cafezinho da fazenda. Aí depois é dividido, né, em grupos, e Tá. cada grupo, em média de 20 a 25 alunos, sai com um educador para conhecer, vamos dizer assim, alguns pontos da fazenda. A gente divide a fazenda em duas partes. A parte cultural, né, que vai contar a história dos personagens desde o Império, da própria fazenda, da escravidão, dos imigrantes italianos, e também Uhum. e a parte prática. Muitas crianças não têm noção que é um café, né? Então, vão conhecer desde a semente do café, o viveiro do café, vão plantar café, entendeu? Vão fazer a abanação desse café, todo o processo, né? A lavagem do café, como é que é no terreiro, né? Para secar o café, vão aprender a passar o rodo no café para rodar os grãos do café, e para que serve isso, vão aprender. Vão passar na parte da tulha, onde armazenava sacas de café, vai conhecer o beneficiador do café, né, que é a maquinária antiga que funciona até hoje, de 1930, Sim. e finalizando com a torra, né? Vai torrar o café, vai mostrar como é que é a moagem do café e, se possível, vai tomar um cafezinho, provar o café. Tem criança, viu, Lix? Tem criança Hum. que vai tomar esse café, aliás, fala, não gosto de café, nunca gostei. Mas passa todo esse processo com vocês, educadores, que acaba pegando um amor, né, confiança na bebida, né, e acaba... Isso é uma coisa bem bacana, né? Porque assim, às vezes a criança ou a pessoa, né, não sabe de onde vem. Muitas vezes a gente olha o produto dentro da nossa casa e não tem noção de como ele é feito. Né? Vê lá o cafezinho pronto na garrafa, ok. Mas ele não entende todo o processo que acontece para ele chegar naquele ponto. É, Né? E é legal, fala espiga, é legal você trazer isso, né? E mostrar para as crianças todo esse processo. Porque aí vem uma coisa importante. É você ensinar a dar valor ao trabalho também. Né? É o trabalho do cafeicultor que plantou, das pessoas que fazem parte dessa mão de obra e trabalharam, né? Plantaram, cuidaram, colheram, limparam o café, beneficiaram, para passar por todo esse processo para poder chegar na nossa casa. Né? Eu acho que a educação, né, quando a gente fala dentro de uma fazenda histórica, ela vai muito além, né, de só ensinar a história de um lugar ou como isso é feito. Eu acho que é ensinar a valorizar o trabalho dessas pessoas, né? isso. Eu acho que a gente tem que resgatar isso. Não só hoje em dia, mas de toda essa história que passou atrás também, né? A gente tem que pensar assim, poxa, o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. Ok, bacana. Mas como? Né? Quem foi que plantou esse café? Não foi o dono da fazenda, era a galera que trabalhava, a mão de obra. Né? A Karina lançou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Por exemplo, a gente estava falando dessa questão de produção, né? As grandes fazendas de café pelo Brasil se tornarão grandes por conta do trabalho, né? Do trabalho, primeiramente do trabalho dos escravizados, né? E depois do trabalho dos imigrantes, né? Que era a mão de obra que prestava serviço para dentro da fazenda. E aí a pergunta foi assim: como que ficou, por exemplo, a vida dessas pessoas, desses escravizados, após o processo de abolição? Ficaram algumas pessoas na fazenda, foram embora. O que aconteceu aí? Ó, através de fotos que eu tenho antigas na fazenda, eu percebi que na fazenda tem uma escola, né?
Sempre teve uma escolinha lá, por causa dos italianos, eu acredito, né? Quando chegavam no Brasil, não falava português, tinha que aprender. Uhum. E você via muitas pessoas, assim, crianças, né? Filhos de escravos junto com provavelmente filhos italianos, né? Isso provavelmente depois da abolição dos escravos. Eu acho que deve ter ficado alguns escravos, sim, na fazenda, porque tem muitas coisas que né, não tem documento, né, que prova isso, Uhum. entendeu? Mas através de fotos, tudo, eu acredito que sim, acho que ficaram sim, algum Algumas deles. pessoas acabaram ficando para trabalhar na fazenda mesmo. Tá. Porque E aí trabalha meio que junto com os imigrantes, né? Nesse mesmo é, período. eu Que foi acho um que sim. processo de transição. Eu acredito que sim, né? Porque o homem negro, né, escravo, eu acredito que além de ter trazido a gente aprende muito sofrimento, essas coisas de escravo, tudo, né? Que realmente sofreram muito, eu acredito muito, né? Mas o homem negro ele deixou um legado muito bonito aqui na- no Brasil em si, né? E a mulher, a negra, ela cuidou muito das crianças, dos fazendeiros e também das pessoas em si, ajudava muito, né? E isso criou um carinho muito grande. Então, naquela época, para você ter ideia, o barão da Serra Negra, Francisco José da Conceição, isso é uma curiosidade que eu fiquei sabendo. Ele falou, ele estava muito mal e ele deixou por escrito que ele escolheu 6 ex-escravos, né, dele, para se acontecesse dele morrer, para levar o caixão dele no túmulo. E deixou um dinheiro, né, para ajudar, né, sabe? Ele não quis nenhum familiar levando, entendeu? Eu não sei Uhum. eu acredito que isso aí seria uma coisa boa. Ele também não tinha uma fama de muito autoritário, ele não era abolicionista, sabe? Ele era um homem que vivia naquela época que teve escravidão, mas era um homem que não aderiu à república, nada, sabe? Eu acredito que ele não Sim. foi um homem muito duro com escravos, né? Eu acho que essas são questões assim que a gente precisa aprofundar depois com mais carinho, né? Mas É, fazem parte do processo histórico, né? sim, Infelizmente o Brasil passou por esse período, né? Que foi muito pesado, vamos colocar assim, né? Principalmente para o povo preto, né? Que foi escravizado e tudo mais. E hoje a gente tem essa briga grande, né? Que é resgatar tudo isso, é, né? Botar pra... Não é, quando a gente vai ensinar, pelo menos eu procuro muito, quando eu vou falar sobre o período de escravização, não contar só o lado triste, né? Foi cruel, foi muito cruel, foi intensamente cruel, mas eu procuro resgatar a cultura, principalmente, né? hum, E trazer para essa cultura que esse povo preto trouxe para o Brasil, né? Que é tão pouco falado no contexto geral do nosso país, né? Então é legal porque tem essa oportunidade de resgatar essa cultura toda, né? Eu acho que é um dos meios que pelo menos eu encontro de poder ressarcir um pouco do que a cultura europeia fez. Mas enfim, é um legado difícil e duro que a gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos e daqui para forever, sabe? Para todo sempre, né? Bom, e aí depois a gente veio com os imigrantes, né? Que entra nesse contexto de substituir a mão de obra, né? Que a gente teve lá atrás, dos escravizados. E uma coisa que eu andei pesquisando muito é assim, houveram muitos conflitos, né, entre os imigrantes, num primeiro momento de chegada no Brasil, principalmente, mas depois a gente consegue perceber que as fazendas elas foram se adaptando, né, com essas pessoas que foram chegando. Que nem aí na Fazenda Conceição. A gente tem aquela parte do casario, que fica lá no canto, lá no fundo, né, que faz parte da colônia dos imigrantes. Então, começa a se perceber uma mudança no tratar, né? Você disponibilizar, a fazenda disponibilizar uma casa, é, sabe, dar condições para essas pessoas poderem se manter e trabalhar. então, o, Exatamente isso, galera do Muniguias. É exatamente isso.
né? É desconstruir os erros, né? E assim seguimos. Fala, Antônio. Então, eu acho o seguinte, já na parte dos italianos, foi interessante porque é um povo que trouxe uma cultura diferente para o brasileiro, né? O brasileiro era acostumado uma simplicidade, uma cultura bem rural, simples. E o italiano, ele trouxe uma forma de, por exemplo, a colheita do café, no tempo dos escravos, o que eles faziam? Eles faziam uma varreção abaixo Uhum. do cafeeiro, do pé do café, né? Varria tudo, tirava as folhas, etc., que estava lá, deixava na terra, pegava um galho bem grande assim, e ficava batendo, deixava secar tudo o café, né, os cafés, e aí batia e caía a sementinha do café no chão. Né? Aí eles juntavam Sim. com a mão, levava para lavar tudo, mas era já uma qualidade bem ruim, né, o café. Daí os italianos acharam o seguinte, falaram, bom, vamos modificar isso aí não, o café tem que ser melhor que isso. Aí eles acharam melhor fazer o seguinte, colocar uma saia no chão. O que é isso? As pessoas falam, saia? Imagina uma roupa, uma saia da mulher que não usa mais, tá velha, tá meio rasgada. Eles faziam tipo umas costuras assim, arrumava ela, varria e colocava a saia no chão. Aí eles começaram a fazer o quê? A derriça, que era a forma de puxar o café com as duas mãos, né? Uhum. Puxando o café. Só que eles falaram assim, mas em vez de colher o café já seco, vamos colher ele vermelho. Já está maduro, depois ele vai secar no sol, no terreiro, tá? Então começaram a modificar um pouco. E deu certo, né? Começaram a puxar, porque eles imaginavam na fruta, a uva, né? Por exemplo, uva, café, né? Que é fruta. Eles falaram, bom, Uhum. vai colher a uva já estragada? Vamos colher a uva madura. Então começaram a puxar. Esse café caía no pano, né? E assim foi. Então até hoje é utilizado dessa forma, né? O imigrante na cidade, o que ele fazia para uma controvérsia, assim, vamos dizer assim, o pessoal fazia a céu aberto o esgoto, um exemplo, né? Eles Sim. começaram a pegar as Sim. manilhas de barro, faziam uns canais, entendeu? Para que as pessoas fizessem as necessidades e as necessidades não ficavam a céu aberto, ficava entrando pelas manilhas, né, aqueles canos de umas De lajotas, barro. tudo de barro. Cerâmica, né? E aí fazia um buraco, fazia a fossa, então foi educando mais, né, o brasileiro, eu acredito, Uhum. no Brasil. Foram trazendo novos recursos tecnológicos, né? Que a gente não estava habituado ainda a usar. Né? Quando a gente pensa nesse período, a gente tem que levar em consideração assim, a gente vivia num país estritamente agrário, né? Os recursos tecnológicos que existiam, os costumes, era ainda uma coisa bem atrasada. Aí quando você tem a chegada dos imigrantes que estão vindo da Europa, a Europa mais desenvolvida, né, vamos colocar assim, eles trazem esses novos conhecimentos, né, principalmente na questão do saneamento, porque era a galera que já estava acostumada a viver nas cidades lá na Europa também, não só, né, mas viviam nas cidades lá na Europa, essa cidade já tinha essa questão do saneamento. Se eu não me engano, eles trouxeram também a questão do lavador, né, que é o jeito de separar melhor o café, ao invés de separar grão por grão, o lavador ele separa uma quantidade maior e mais rápido, não é isso? Isso, é. Aí foi, agora voltando para esses tempos agora, né, tudo que a gente tem na fazenda é mais histórico, né? A gente Uhum. fazer uma demonstração para os alunos, para os professores, para quem for lá na fazenda, num sistema como se fosse no século XIX, início do século XX. Mas, hoje em dia, a forma de beneficiar o café, ela varia muito. Por exemplo, um lavador de café, ele é montado em série, ele é feito de tudo, parte metalúrgico, né? Se faz umas máquinas mesmo. Então, o café, o que acontece? Chega o trator, a carreta despeja esse café através com a água junto e com o computador, tudo, eles vão por cor, tudo selecionando o grão do café super rápido, né? E vai lavando esse café ao mesmo tempo. Depois o trator dá a volta, encosta, recebe o café, tanto cereja, que é o vermelho, que é o maduro, vai levando essa Uhum. cereja para o terreiro, para estender no terreiro para secagem, ou no próprio secador a lenha, ou a gás, né, que é o secador que é mais rápido,
É um secador que vai levar 48 horas, o café já está seco, né? Já está pronto já para descansar lá. 48 horas? 48 horas. E E antes aí, do secador, quanto tempo demorava? 30 dias, né? 28, 30 dias. Eita lasqueira! É. É muito tempo. Fora que você tem que rodar esse grão durante o dia, praticamente o dia inteiro, rodar ele vários caminhos durante 8 dias. Você tem que rodar o café, né? Para ele secar, né? Porque o café tem Sim. umidade interna, né? A semente tem bastante umidade dentro, né? Então tem que ficar rodando com o rodo, dá trabalho, tem que ter mão de obra. Hoje em dia, como a mão de obra ficou escassa, então o que eles fazem? Eles têm que usar maquinários, né? Então, por isso que estão usando essa forma aí, né? Modernizaram. Aí Entendi. a própria colheita mesmo é feita tratorável, né? Então as Colheita máquinas mecânica, fazem né? mecânica. Ou você pode usar tipo de umas palhetas, que é tipo aquela roçadeira, só que você troca, ao invés de cortar, né? Você coloca uma mão com palhetas para ela declinar, bater nas folhas, derrubar a semente no chão ou numa carreta, alguma coisa por aí, né? Caramba. É. Então quer dizer, hoje em dia, mas isso não é utilizado na fazenda de vocês, né? Não, é que eu estou dizendo A para você. colheita aí ainda é manual Nós do fazemos café que tem. uma forma como antiga, né? De Uhum. demonstração, mas nós passamos para os alunos todos os tipos de forma, né? Formas. É, porque essa colheita mecânica, eu acho que são das grandes fazendas produtoras, né, que a gente tem hoje em dia ainda no Brasil. Das Porque é grandes. muito grande. É, acho que hoje em dia quem mexe com café assim comercialmente, a gente tem café, mas a gente não é mais comercial. A gente vende café Uhum. na fazenda, na É para loja, produção interna da fazenda, né? sim, para as escolas, né, no restaurante. Uhum. Então nós fazemos uma coisa bem artesanal. Não vou dizer que é ruim isso aí, pode ser até melhor porque a gente fica em cima, né? Vê direitinho. Ah, eu acho que a qualidade é melhor. É o contrário, é melhor. Quanto mais É, artesanal é, melhor a qualidade do produto. com Isso certeza. aí é fato. Porque quando você pega um produto de escala industrial, né, essas produções de escala industrial, porque é o que a gente fala da agroindústria, né, não existe tanto controle quanto a produção artesanal. Uhum. Né? Então, eu sei que aí vocês vão fazer a colheita de forma artesanal, vão separar o café de forma artesanal, vão tomar todos os cuidados para que você consiga realmente produzir o melhor café, Com né, certeza. dentro da fazenda. Uhum. E aí você não tem esse controle tão próximo quando você tem numa escala industrial, né? Porque a máquina vai tirar tudo. É. Enfim, né? Por mais que haja todo o processo de separação, porque é tudo automatizado hoje, gente. O negócio é muito louco, né? Deem depois uma pesquisada para vocês verem como que é o processo de produção de café hoje numa fazenda, né? Um negócio surreal, entendeu? E que nem o Antônio está falando, por que a mão de obra ficou escassa? Porque na verdade a mão de obra acabou sendo substituída pelas máquinas. Né? Antes você precisava de 100, 200, 300 pessoas para fazer a colheita do café. Hoje uma máquina faz o trabalho de 20 a 50 pessoas. É basicamente isso. Né? Então diminuiu muito essa mão de obra. E isso é ruim? Claro que é. Por quê? Porque o trabalhador rural não tem como. Né? Não vai ter como trabalhar. Eu estava pesquisando, Antônio, hoje em dia, assim, essas grandes fazendas de produção de café, elas trabalham com mão de obra rotativa, né? Tem a colheita mecânica, mas ainda assim precisa do pessoal para poder fazer a limpeza do terreiro, limpar a parte de baixo do cafezal, fazer a carpina, né? Deixar tudo bonitinho. E aí, em determinados períodos do ano, vem uma galera de outros estados, né? Que a gente conhece hoje como boia fria. Vem de outros estados para trabalhar dentro das fazendas para poder auxiliar nesse processo de colheita também. Mas é muito pouco comparando com o que a gente tinha no período da produção artesanal, né? Mas infelizmente faz parte do processo. Tá aí, né? Então, o que acontece também, o café, 1990, né, até 2000, teve uma modificação muito grande, né? Perdeu muito valor aquisitivo na produção, então muitos fazendeiros migraram da cafeicultura para cana-de-açúcar. Né? Então você vê muito isso aí quando você vai para Campinas, até Ribeirão Preto, lugar que era forrado de cafezais,
tudo cana de açúcar, ele chamou Mar Verde, né? Uhum. Então aqui é só cana, né? Então as usinas começaram a ter fazer produção de álcool para os carros, açúcar, tudo, né? E aí perdeu aquele encanto do café. O café perdeu muito valor. E quem conseguiu manter o café foram os pequenos produtores na região de Minas Gerais. Por isso que Minas Gerais lidera a cafeicultura, né? A produção de café no Brasil, no sul de Minas, Uhum. né? Porque é uma região alta, você sabe que o café, quanto mais alto ele é plantado, ele dá um café melhor. E ele gosta Sim. dos tipos montanhosos, né? Como lá no sul de Minas, você encontra Lavrinhas, vários locais lá, Espírito Santo do Pinhal, Andradas, e assim vai, perto de Poços de Caldas, para frente ali, você baixa o pé, você encontra café muito bom, né? Café que vai para fora, exterior, né? Então você encontra bebidas muito boas. E eles conseguiram. Aí formaram as cooperativas, que eram pequenos produtores, juntamente com outros produtores, cada um mandava na cooperativa a produção dele, juntava, a cooperativa vendia para fora, para o exterior, e pegava o dinheiro, recebia e pagava os agricultores. Por isso que eles mantiveram a produção de café. Basicamente isso aí. Entendi. Além de ter mudado o café, muitos também plantaram laranja, né? Uhum. Para laranja. Então você encontra regiões de Matão, as indústrias, Limeira, as indústrias nas regiões desses locais, a Copers, tinha várias empresas, né, que trabalhavam com laranja. Então começaram a plantar muita laranja. Então o café caiu. Mas hoje em dia o café ele mudou um pouco. Começaram os fazendeiros a dar mais valor no café. E aí você encontra alguns cafeicultores mexendo com um café gourmet, que é uma qualidade de café muito boa. Um café já no peneirinha 17, 18, 19, exportação, lavado no despolpador, né? Então o pessoal começou a dar mais valor no café e aí começaram a ganhar mais dinheiro com isso e a mais acesso. Foi bom, está sendo muito bom para quem mexe com café. O café hoje, a saca de café, pra você ter ideia, está em torno de R$ 700. Eita! R$ 700, uma saca de 60 quilos, né? Tá? Uhum. Como tem café que uma saca custa R$ 15.000. Sabia disso? Eita lasqueira, 15 mil? 15 mil, porque se você entrar numa competição, numa exposição, que entra todos os cafeicultores que trabalham certificados com café de primeira qualidade, Aham. gourmet, existe uma exposição disso aí e um leilão, aí entra gente de fora, do exterior, comprando esse café. Os caras conseguem atingir R$ 15.000 uma saca, entendeu? Caraca! É. Olha, gente, Vou dar imagina um, quanto que custa uma xicrinha de um café desse. vou dar um exemplo para você, uma xícara do café do jacu, por exemplo. Que o jacu, o Nossa. pássaro, ele digere a fruta, né? E as pessoas aí lavam, né? E faz esse café do jacu. Imagine quanto custa. Um exemplo, tô dando, né? Um outro exemplo. O copinoac. Eu vi lá na última vez, que é o ano passado, quando eu fui para Santos, lá na Bolsa, se eu não me engano, uma xícara de café Jacu custava R$ 25. Aquela xicrinha pequenininha, tá? Você vai na padaria, você paga tipo R$ 5 num cafezinho, num É. pretinho, Aham. né? Lá custa 25 uma xicrinha. É. Você tava falando do Copiloac? Imagine o copiloac. Lá na Indonésia, que existe a civeta, que é um tipo de um gato selvagem que também come, né, a fruta, digere, e eles vendem esse café caríssimo. É muito caro. São três, né? É o Jacu, o Copiloac e tem um que é do elefante também, né? É, do elefante. Do elefante. Como é que é? Esqueci. Blue. Esqueci o nome É Blue alguma tanto coisa, eu nome. também não me lembro, não. É. Mas enfim, são os três cafés mais caros do mundo, não é isso? Aham. Tem do macaco também, né? Tem de macaco também? Tem do macaco também. Mas aí é uma questão de gosto, né, gente? Pra quem gosta de tomar café que saiu do cocô do bicho, tá tudo certo. Ah, Ok.
Enfim, eu prefiro o café da fazenda que não passa pelo cocô do bicho. Eu tô de boa. Valeu, Não, obrigado, eu lá passo. na fazenda a gente tá Bom, no tradicional mesmo, bem feitinho, é, gostoso, por café. mais que tenha jacu na fazenda, né? Eu sei É. que não rola. Não, ainda bem. Você sabe, gente, que é o único lugar que eu tomo café é na fazenda? Eu, particularmente, não gosto de café. O único lugar É. que eu tomo café é na fazenda. É verdade, eu não tomo café. Porque o café é bom. Enfim, vamos mudar um pouco o rumo da prosa. Veio uma pergunta aqui. O Jean perguntou, quando a gente está em período normal, né, situação normal, fora as escolas e o restaurante aberto ao público, os finais de semana, outros grupos também são atendidos na fazenda? Sem ser criança, sem ser um restaurante? Que outro tipo de público vocês atendem na fazenda? Nós trabalhamos com um grupo terceira idade, né? Os velhinhos Uhum, vão na fazenda, eles chegam na fazenda, é semelhante da escola. uhum. Deu Voltou, uma travada aí. deu uma travada. Voltou? Então, então vinha a terceira idade, né? Então a gente serve o café da manhã para eles. Esse café da manhã, o pessoal gosta, hein? Come bem. É diferente do café da escola, né? Porque as pessoas assim, os velhinhos, eles gostam de comer bem. Um monte de bolo, um monte de coisa. Sim. Você sabe como é que é. Tipo aqueles cafés coloniais. Ah, eu sei. É. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu acessar aqui que tá meio difícil, meu dedo não tá correndo. Rarararararã. Vamos lá. Cadê? Café 18, 17, 18, 19. Ah, qual é a diferença, né, dessa coisa de café 17, 18, 19? Então, Foi a pergunta. o café 17, 18, 19 são o número da peneira. É um café exportação. O café graúdo, maior, né? Ele tem que fazer a seleção dele através da máquina, do beneficiador, para chegar nesse Hum, número. Então, uma saca de peneirinha 17, 18, 19 são as sacas mais caras que tem de café, né? Que vai para o exterior. Geralmente o pessoal da Europa, Estados Unidos, seja onde for lá no exterior, compra esse tipo de cafés. E as peneirinhas mais baixas, de 16 para baixo, ficam no mercado interno, que é no Brasil. O pessoal aqui que faz o blend, que é a mistura de cafés, nas torrefadoras para vender o café no supermercado através da mistura de café arábico com o robusta, que é o canéfora, outro tipo de variedade de café. Então eles misturam. Ah, então aqui no Brasil a gente tem dois tipos de cafés diferentes, No Brasil, no mundo, basicamente. né? É, A gente tem, com relação à produção, né, que é o que mais rende na produção. sim, o arábico é o melhor, né? Vamos dizer, o sabor dele é melhor, ele é mais achocolatado, Uhum, aquela coisa toda. Ele é plantado a 600 metros de altitude ao nível do mar. É um café nessa região nossa é mais arábica, né? Mas se for para tá, Espírito Santo, Bahia, você vai encontrar bastante café robusta, conilon, né? Que é um café que já é plantado ao nível do mar, né? entendi. Tá? Bom, mais duas perguntas para você. O Wagner da Projeto Base, ele perguntou qual é, né, a perspectiva da Fazenda para essa pós-pandemia, né? Essa questão da readaptação, como atender, quantidade de pessoas, porque infelizmente a gente vai ter que se recondicionar, né, nesse novo normal para poder receber as pessoas. Vocês, como que vocês estão trabalhando essas questões aí? Aí nós temos no caso do restaurante, saiu, através do governo do Estado de São Paulo, saiu umas normas para atendimento. Então, hoje em dia, você vai ter, quando abrir, eu vou ter que atender 2 pessoas por mesa, com os passamentos entre mesas de 2 metros, entendeu? Então, vai ser um Uhum. negócio mais distante. Então, uma família, por exemplo, o pai e a mãe numa mesa, o filho, né, os filhos na outra mesa. Tem que ser 2 pessoas em cada mesa. Vai diminuir bastante, né? Fora isso, vai ter que, a parte de banheiro, tudo, vai ter que ter gente fazendo bastante higienização, limpeza, cuidando dessa parte. Aí, os funcionários da fazenda que eu destacar, colocar lá para cuidar disso aí. Uhum. Basicamente isso aqui, mas Entendi. ainda não se sabe quando vai retornar, né? E para as escolas, nós estamos querendo montar um projeto piloto que eu consiga, nesse ano aqui, quem sabe
vender para os alunos, para os professores, alguma coisa, alguma ideia, para eles não perder o sentido, né, dessa história do café, da imigração, da escravidão. Mas tudo isso ainda está se pensando, porque tudo isso tem que ter internet, e na fazenda é fraca a minha internet, né? Então, a gente tá sinal de internet, telefone na fazenda é uma coisa de doido. então, beleza. Então, vamos estudando. A gente está dando mais ênfase agora na parte do restaurante, porque é o que está mantendo a gente em pé. Mas, Sim. infelizmente, a parte que a gente gostava bastante, que é a escola, né, atendimento dos alunos, tudo. Fazer o quê, né? A vida muda, né? É um novo... É o novo normal. Eu nem falo nada, assim, a saudade que eu tenho de catar as crianças e rodar pela fazenda o dia inteiro é grande demais. Eu sou apaixonada por esse lugar. Você sabe disso, mas enfim. Obrigado. Bom, Antônio, eu gostaria muito, imensamente de agradecer você, né, de você ter disponibilizado aí seu tempo para poder falar com a gente sobre todos esses assuntos. Eu espero que, né, a galera tenha curtido. Fica a dica aí para quem não conhece a Fazenda Nossa Senhora da Conceição, vá conhecer, vá experimentar as comidinhas que são produzidas lá, são maravilhosas. Quando essa loucura toda passar, vá lá visitar, né? O Antônio, eles abrem a fazenda aos finais de semana para o público em geral, então você pode passar o dia na fazenda, não é isso, Antônio? Passear a cavalo, andar de charrete, conhecer o casarão, conhecer museu, né? Tem tudo isso lá. Né? Então, gratidão imensa, imensa a você, a Grazi, Maria Antônia, ao Zé da cozinha. Muito obrigada mesmo, viu? Eu tenho a agradecer muito você por ter me chamado, de coração. Fico até emocionado, porque a gente tem saudade de vocês, né? Que já a nossa vida, vocês que eram o nosso braço direito aqui, sempre foi, né? E ainda, né? Não acabou, né? Estamos vivos sempre. ainda. Estamos juntos sempre. Graças a Deus, vocês, educadores, são pessoas do meu coração, do coração da Graziela, da Fazenda. E graças a vocês a gente chegou aqui, tá? Porque se não fosse vocês, não é que eu tenho a Fazenda, tudo isso aí, que a gente não precisa de vocês. A gente precisa muito de vocês, que vocês são pessoas competentes, que sempre trabalharam, estudando o melhor de vocês para os alunos, desde a cultura, a educação, tudo. Parabéns, viu? Deus abençoe todo mundo e que não falte nada para ninguém, tá? E espero vê-los em breve e espero que Deus abençoe e não falte nada, que logo vai ter uma vacina, alguma coisa, vai melhorar as coisas. Vamos pensar positivo. Muito obrigado de coração mesmo, viu? Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Imensa, imensa, imensa. Manda um beijo pra Gra, pra Maria Antônia, tá? Galera, não esquece, sexta-feira, projeto Conhecendo Roteiros, nosso tema, café, né? Esse grãozinho que mudou a história do Brasil. Conversando aí com esse tema da nossa live de hoje, tá? Então, quem tiver interesse, entra aqui no nosso Instagram, manda mensagem via DM para adquirir o seu módulo de aula. Antônio, se você quiser assistir na sexta-feira, tá convidado, viu? Fica à vontade, tá? Me avisa que eu mando para você o link para você acessar a sala de aula para ver como é que a gente desenrola essas coisas aqui. Show de tá? bola. Parabéns. Gente, gratidão, obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. E a gente se vê numa próxima live, né? Agora vamos descobrir qual é o tema, vamos ver qual é o tema que eu vou abordar. E na sexta-feira, aula. Então, corram, façam suas inscrições, manda mensagem lá. Diga, Antônio. Eu fiquei sabendo que o Scooby, ele não sai de casa, tá ficando muito forte. Eu tô vendo ele aqui, tá fazendo muita musculação. Ah, é verdade. O Scooby tá ali trabalhando junto com o Rubens, né? A questão do condicionamento físico. Você sabe como é que é, né? Porque é velhinho, vai ficando assim, tem que... Ele gostava de correr na fazenda, mas ainda não tá tendo espaço, tá correndo de um quarto pro outro, eu acho, né? Não é isso? Só para lembrar, galera. Beijo, Kazan. Obrigada, meu querido. Obrigada, Wagner. A live vai ficar salva, tá? No perfil do Conhecendo Roteiros. Então, quem quiser acessar depois terá a oportunidade, tá? Tanto no Instagram quanto lá no Facebook. Tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada. Manda um beijo para as meninas. Aí, Barão, grande Rômulo. Né? E a gente se vê em breve. Muita sorte para vocês.
Isso vai passar. Amém. Beijo, gente. Até mais. Até mais.